Boa tarde a todos, né? Já passa do boa tarde. Eu queria agradecer ao Simplast, a todos os associados, ao Edilson, presidente, tá? E a Fiergs, pelo BNDES participar aqui nesse evento, tá? Eu vou fazer aqui a primeira apresentação sobre o apoio do BNDES às micro, pequenas e médias empresas, tá? Logo após a Monique, ela vai fazer uma segunda apresentação sobre o Proplástico, né? Que é uma linha, um produto, uma linha específica direta, de apoio direto do BNDES às empresas do setor. Ok? Então a gente vai começar aqui com o apoio do BNDES às micro, pequenas e médias empresas, que são os produtos que talvez algum dos senhores já conheçam, tá? Mas a gente vai passar, vai dar um pouquinho mais de detalhe em cada um deles. Tá bom? Mais uma vez eu gostaria de agradecer e vamos dar início aqui à apresentação. Tá? Como o BNDES, de maneira geral, apoia as empresas hoje no Brasil, tá? As empresas dos diversos setores que nós apoiamos. A primeira delas é a operações diretas, né? Que são contratadas diretamente com o BNDES. O empresário, a empresa vai direto ao BNDES e começa uma negociação. Ok? Em geral, os setores são divididos por departamentos e por áreas. Aqui hoje, a segunda apresentação vai ser apresentada pela Monique, que eles pertencem ao departamento específico que trata diretamente com as empresas, departamento de Química, que trata especificamente com as empresas desse setor. Tá? Em geral, as empresas que atuam, são contratadas diretamente com o BNDES, tá? São as empresas que solicitam financiamentos superiores a 20 milhões de reais. Ok? Entretanto, dependendo do setor, tá? Dependendo da característica do setor, ok? Existem alguns programas específicos que podem reduzir esse valor, tá? Ok? Começando até mesmo por valores bem menores, tá? Que é o caso do Proplástico, que a Monique vai falar mais à frente. Ok? Então, em geral, são operações superiores a 20 milhões, mas para alguns setores específicos existem programas especiais com dotação especial que diminui esse limite para acessar diretamente o BNDES. Ok? Em geral, grande parte das operações com micro, pequenas e médias empresas ocorre de maneira indireta. O que isso significa? O empresário, ele procura uma instituição financeira credenciada. Hoje, se eu não me engano, existem duas aqui, que é o BRDE e o Badesul, que são instituições financeiras credenciadas. No Brasil, existem mais de 70 instituições financeiras credenciadas que repassam as linhas do BNDES. Então, o empresário, ele procura essa instituição financeira credenciada, ok? Leva o seu projeto, negocia o projeto, tá? E a instituição financeira credenciada, ela leva essas informações do projeto para o BNDES, que homologa a operação, vê se a operação está dentro dos critérios operacionais do banco, tá ok? E aprova a operação, a instituição financeira credenciada também aprovando, contrata essa operação. Isso não significa que o empresário que faz a contratação indireta, né, que procura a instituição financeira credenciada, não possa acessar o BNDES diretamente via informações. Ok? É possível. Lá na frente eu vou deixar lá os contatos, telefones, de que maneira vocês podem obter informações pelo BNDES. Então, você está com alguma operação, começou alguma operação, você pode contratar o BNDES para solicitar as informações sobre a operação, depois de protocolada, sobre as informações sobre aquela operação específica. Tudo bem? Então, são duas formas de operar. Operação direta, tá? Em geral, acima de 20 milhões. Alguns setores, esse valor, dependendo do programa, esse valor ele é reduzido. E, em grande parte, micro e pequenas empresas e médias empresas são financiadas de maneira indireta. Só para ter uma ideia, em 2015, 97% das operações do BNDES foram executadas com micro, pequenas e médias empresas. E 3% delas com média grande e grandes empresas. Tá? Grosso de operações do BNDES é com micro e pequenas empresas via agentes repassadores.
hoje, aqui no... Tanto o BRDE como o Bandesul operam praticamente todas as linhas que eu vou falar aqui agora, tá ok? E os desembolsos para micro e pequenas empresas no Brasil inteiro em 2015 foi da ordem de 27%, tá, desse total de 136 bilhões. Então, um volume considerável de desembolsos realizados para micro e pequenas empresas em todo o Brasil. Quais são os requisitos mínimos que o BNDES exige, tá, nas operações indiretas? Tá, ok? Quais são? Em dia com as obrigações fiscais e previdenciárias, ou seja, a necessidade de ter emissão e validade das certidões fiscais, previdenciárias, CND. Estar em dia com a legislação ambiental, tá? Isso é muito importante. Pelo menos, eu vou executar um projeto, eu preciso pelo menos ter a licença de instalação, isso é importante, tá, ok? E não estar em dia, e não estar em regime de recuperação de crédito. Tá? Esses são os 3 principais requisitos que o BNDES exige numa contratação indireta. Entretanto, a instituição financeira credenciada, ela vai ser responsável pela análise cadastral, análise da capacidade de pagamento e análise de garantia. Nessa operação, quem assume o risco de crédito é a instituição financeira credenciada. Então, ela vai ser responsável pela análise cadastral, ver apontamento, justificativa de apontamento, vai avaliar a capacidade de pagamento do projeto e também vai discutir garantias, né? Que não depende somente da instituição financeira credenciada, mas isso é uma norma do Banco Central. Tudo bem? Então, o BNDES vai verificar se a empresa está em dia com obrigações fiscais, legislação ambiental e não está em regime de recuperação de crédito, e a instituição financeira credenciada, ela vai fazer toda a análise de concessão de crédito, como numa concessão de crédito convencional. É importante destacar o seguinte: cada instituição financeira possui uma política de crédito diferente entre elas, tá ok? Então, cada agente pode ter políticas distintas de análise de crédito, ok? O BNDES não exige tempo mínimo de faturamento, só que a instituição financeira credenciada ela pode exigir tempo mínimo como critério de análise de crédito. Então, ela pode exigir um tempo mínimo de faturamento da empresa para ela se sentir confortável em conceder aquele crédito. Tudo vai depender da negociação do empresário com a instituição financeira credenciada. Só para ter uma ideia do fluxo operacional do agente financeiro, tá? Ele realiza o cadastro, ele estipula o limite de crédito, avalia o setor, avalia o risco. Tá? O cadastro coloca o faturamento, patrimônio, avalia o cadastro dos sócios e avalia também a capacidade de pagamento e garantias. O que o BNDES considera como MPMEs, micro, pequenas e médias empresas? Empresas com faturamento anual de até 90 milhões de reais. Okay? Micro até 2,4 milhões, pequena empresa até 16 milhões e média até entre 16 milhões e 90 milhões de reais. Okay? Agora, eu vou destacar aqui os 4 principais apoios indiretos de repasse que o BNDES possui. Tá? São eles: o cartão. Acredito que muitos dos senhores devem ter escutado já falar sobre o cartão BNDES. Eu vou falar aqui sobre como obter o cartão BNDES e como ser um fornecedor pelo cartão BNDES. Isso também é muito importante. Como vender pelo cartão BNDES. Existe o BNDES automático, são projetos de investimento, ok? Existe o BNDES Progerem, que é capital de giro específico puro, que esse é um programa mais recente, tá? E o BNDES Finame, que também é um produto muito conhecido, que é para aquisição de máquinas e equipamentos nacionais. Ok? Então vamos começar. Cartão BNDES. Esse daqui é um portal. O cartão BNDES, eu sempre gosto de falar que ele funciona, ele é muito parecido com o cartão de crédito convencional, só que com 2 diferenças. A primeira diferença é o seguinte: você não compra qualquer tipo de produto. Tá? Você não pode usar o cartão e comprar uma máquina, comprar algum produto disponível no mercado. Somente produtos credenciados e cadastrados nesse portal.
ok? E o segundo, você não precisa utilizar a máquina para realizar a compra, né? A máquina convencional. Ele funciona muito parecido com um cartão de crédito convencional, mas tem essas duas diferenças. E o mais importante, né? Não são todos os agentes financeiros cadastrados, credenciados no BNDES que emitem o cartão. Atualmente são 11, aqui tem 10, e mais recente, essa semana, entrou o Banestes, do Espírito Santo, como um novo banco que pode emitir o cartão BNDES. Desses 10 aqui do estado são eles: Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Santander, o Banrisul, Bradesco, o BRDE, Caixa Econômica, Itaú, Sicoob e Sicredi. Eu falo que o Rio Grande do Sul é o estado que tem praticamente o maior número de bancos que podem emitir comparados a outros estados da federação, principalmente pela presença do Banrisul e do BRDE. Tá? E a atuação maciça, por exemplo, do Sicoob e do Sicredi aqui. Aqui a única exceção, o único banco que não atua aqui no Rio Grande do Sul é o Banco do Nordeste. Também foi recentemente adicionado no rol dos bancos que podem emitir o cartão BNDES. E aqui você tem as 4 bandeiras, você precisa associar bandeiras ao adquirente, uma dessas 4 bandeiras ao adquirentes: a Cabal, a Elo, o Mastercard e a Visa. A gente considera, dado que aqui no site www.cartãobns.gov.br tem todas as informações, todos os produtos que podem ser adquiridos, a gente chama esse portal como um portal de negócios. Ok? Um ambiente de negócios. Por quê? Hoje, considerando as informações de maio de 2016, existem hoje 707 mil cartões habilitados hoje no Brasil. Isso significa cerca de 56 bilhões de limite pré-aprovados, tá? Considerando os dados de maio, agora desse mês. No total, são 71 mil fornecedores credenciados e cerca de 274 mil produtos cadastrados hoje no cartão BNDES. Mesmo que você não possa adquirir qualquer tipo de produto via cartão, você consegue adquirir uma gama de produtos, principalmente para investimento, bastante interessante aqui nesse rol de produtos cadastrados. Ok? Quais são as vantagens do cartão? Limite de até 1 milhão por banco emissor. Você pode ter mais de um cartão BNDES, um em cada banco emissor. Tá, então, tem um cartão BNDES no banco A, eu posso adquirir, negociar um cartão no banco B. Isso não é impeditivo, tá? Desde que você tenha conta jurídica naquele banco. As prestações são fixas em até 48 meses, então eu posso parcelar parcelas fixas em 48 meses, em até 48 meses. A taxa de juros é atrativa. Em maio, considerando aqui em maio desse ano, 1,22% ao mês. Isso significa o seguinte: essa taxa ela é fixa, tá? No momento que você faz a compra, você trava essa taxa e leva durante todo o financiamento. Entretanto, ela varia de acordo com uma taxa de mercado, no caso o CDI, e ela pode variar ao longo dos meses. Então, ela varia ao longo dos meses, mas desde que você fez a compra naquele mês específico, você carrega a taxa fixa até o final. Ok? Até o final das parcelas. Você pode financiar em até 100% do valor do produto. Praticamente o cartão é a única linha, uma das poucas linhas que financiam até 100% do produto, tá? 100% do seu investimento. E como num cartão de crédito convencional, o crédito é rotativo e pré-aprovado. Você usa automaticamente. Você vai pagando as prestações, o crédito retorna ao seu limite. Tá? E o uso é automático. Você entra em contato com o fornecedor, se ele aceita, se o produto dele está credenciado, se ele aceita o cartão, você faz a negociação com ele e usa. Se você tiver o limite suficiente no cartão, você pode efetuar a compra via cartão BNDES. Importante, tá? O banco emissor pode cobrar uma tarifa de abertura de crédito, tá? Limitada a 2% do valor do limite concedido. Isso é importante deixar claro. E recentemente as operações estão sujeitas à cobrança de IOF. E importante também, não é possível financiar capital de giro com cartão. Tá? Não posso
pegar o cartão, sacar dinheiro e utilizar para giro ou outra coisa. Existem outras linhas do BNDES específicas para giro. Seja giro associado ao projeto, seja giro puro. A gente vai falar isso mais à frente. Tudo bem? Como solicitar o cartão? No próprio portal você consegue fazer uma pré-solicitação. É uma pré-solicitação. Você entra, preenche todos os dados da empresa, CNPJ, KNAI fiscal, controle, o setor, ramo de atividade, o KNAI fiscal, e você escolhe, em geral, o banco que você tem conta jurídica, que você já é cliente, tá? Daqueles 11, aqueles 10 listados, mais o Banestes agora recentemente, escolhe a bandeira adquirente, tá? Entrega a documentação ao gerente do banco que você tem conta, o banco emissor analisa a documentação e lá ele vai definir o limite de crédito. Lembrando, é o agente financeiro em que você tem conta que vai estipular o limite de crédito. Tá? Ele vai assumir o risco da operação. Isso é importante. Não é o BNDES que assume o risco da operação. O BNDES repassa o recurso, homologa a operação para ver se ela está de acordo com as regras do banco, certidão fiscal, etc., legislação ambiental. Mas quem vai analisar o limite de crédito é o banco emissor. Se o banco emissor der ok, tem limite de crédito, assinatura do termo de adesão ao regulamento do cartão, é um contrato entre a empresa, o agente financeiro e o BNDES. Em 30 dias você tem a emissão do cartão. E aí você pode utilizar para realizar as compras. Ok? Quais são as vantagens agora de você ser um fornecedor via cartão? Falei até agora da empresa sendo um comprador via cartão. Adquirir o cartão BNDES para a realização de compras, para a realização de investimentos. Nesse caso aqui a gente vai falar sobre as vantagens de ser um fornecedor. Vender pelo cartão BNDES. Tá? Como eu falei lá atrás, no Brasil inteiro são 707 mil potenciais clientes, um volume alto de crédito pré-aprovado, financiamento automático para o cliente, tá? Sem risco de crédito. A partir do momento da compra, o valor da compra, o valor que foi feita a venda, vai direto para a conta do empresário, da empresa, e sem risco de crédito. Não há problema de ter algum tipo de inadimplemento nesse processo, tá? Fabricantes podem indicar distribuidores. Então, se você tem algum distribuidor ou se você revende se você utiliza a distribuição, né? Você é fabricante e utiliza distribuidores. Você pode indicar o distribuidor para vender pelo cartão BNDES. Você pode credenciar o seu distribuidor. Ou se você é um distribuidor de uma grande empresa, por exemplo, você pode solicitar. E se o produto daquele grande fabricante, né, ou de outro fabricante, ele for credenciado, você também pode revender. Ok? Então, o que é importante destacar é o seguinte: como comprador, somente empresas com faturamento até 90 milhões, micro, pequenas e médias empresas. Como fornecedor, não tem limite de faturamento. Desde pequenas a grandes empresas podem fornecer via cartão BNDES. Tá? E interessante também pela exposição do catálogo de produtos gratuita. Você pode vender o produto pelo Brasil inteiro desde que você negocie o frete. Tem condições de mandar o frete para outro estado. Então, uma pessoa do norte do país um empresário do norte do país pode comprar o seu produto desde que você tenha condições de negociar o frete com o seu cliente. Tem alguns custos associados para o fornecedor, que é uma taxa de afiliação no caso da Cielo, e tem algumas taxas de desconto sobre a venda para cada uma dessas adquirentes e bandeiras. Tá? O fornecedor receberá em 30 dias o valor, em até 30 dias o valor da venda após a inclusão do número da nota fiscal. Então, o que é interessante no cartão BNDES é que você não precisa financiar o seu cliente. Tá? O cartão BNDES já faz esse processo e financia até 48 vezes. Tá? Você recebe o dinheiro em até 30 dias, o dinheiro total da venda em até 30 dias. Essa é uma das vantagens do cartão. Como ser um fornecedor? Nesse caso, para ser um fornecedor, isso é importante, não há necessidade de procurar um agente financeiro. Tá?
Não há necessidade. Todo o processo pode ser feito via portal. Você clica aqui, seja um fornecedor credenciado, coloca suas informações, CNPJ, o código de atividade, e você seleciona um papel. Então você pode clicar, desejo vender produtos próprios, fabricados por minha empresa. Eu tenho um produto que atendam às normas do BNDES. O que seriam essas normas do BNDES? Principalmente índice de conteúdo nacional. Índice de conteúdo de peso e de valor. Tá? Podem ser credenciados. E tem uma área específica no BNDES, um departamento específico no BNDES, que vai ser responsável pelo credenciamento do seu produto. Credenciado o produto, você pode fornecer e vender via cartão. Ok? Ou então, eu desejo revender produtos fabricados por outra empresa credenciada que também atendam às normas do BNDES. Eu distribuo algum produto de alguma empresa, grande empresa, pequena empresa, enfim, independente do porte dessa empresa. Você solicita ao distribuidor e ele vai te indicar como um revendedor pelo cartão BNDES. Ok? Importante o seguinte, na questão da distribuição e da revenda. Poderá vender no cartão, poderá vender no site do cartão BNDES, desde que seja indicado pelo fabricante. Tá? Então, o fabricante vai ter que indicar a sua empresa como um fornecedor, tá? Como um distribuidor. Venderá somente os produtos autorizados pelo fabricante que o indicou. As demais condições são as mesmas do fabricante. E não poderá adquirir os produtos que está autorizado a vender utilizando o cartão BNDES, caso possua, ou seja, realizar estoque via cartão BNDES. Ok? Falei do cartão agora. Uma dúvida, o cartão ele não é acessível à média grande empresa, como compradora. Como compradora, não. Só empresas que faturam, micro, pequenas e médias empresas, que a gente considera como empresas que faturam até 90 milhões. Acima disso, não. Média, grande empresa não pode adquirir o cartão BNDES como compradora. Você só, no caso, a empresa média, grande, ela pode ser fornecedora. Aí não há restrição. Só há restrição, no caso, para adquirir o cartão BNDES como comprador. Porque o foco do cartão mesmo é um instrumento específico para micro, pequenas e médias empresas. Uma política direcionada a micro, pequena e média empresa. Para investimentos, principalmente investimentos pontuais. Esse que é o mais interessante. Você adquire produtos, né? Você não faz um investimento, um plano de investimento completo via agente financeiro, como no caso do BNDES automático, que eu já vou falar. Eu preciso fazer alguns investimentos. Eu posso até comprar, por exemplo, material de construção civil. Por exemplo, via cartão BNDES. Tijolo, cimento. Eu vou fazer um novo galpão, vou fazer uma nova fábrica. Vou reformar, vou ampliar a minha fábrica. Eu consigo comprar grande parte do material, até mesmo máquinas e equipamentos, via cartão BNDES, desde que haja limite. Ok? No caso da quitação do financiamento, consegue trazer o juro presente e pagar todo o financiamento, todos os juros? Não, você paga em 48 vezes. Então, você compra o equipamento. Por exemplo, você adquiriu um material de construção, adquiriu o equipamento. Você pode financiar esse equipamento, esse produto em até 48 meses. É uma opção do Parcela fixa, né? Mas parcela fixa. está na metade do financiamento e pagar daí os juros todos os meses. Não, é possível fazer a quitação previamente. Se você quiser, enfim, você está no meio do pagamento, você optou por 48 meses e quer saldar o teu financiamento em 24 meses, por exemplo, você tem a opção de fazer você conversar com o agente financeiro. Pagar e não pagar os juros do restante. Sim, possível. Tá? No caso, o segundo produto aqui que eu gostaria de entrar em um pouco mais de detalhe é o BNDES automático. Nesse caso, você vai fazer um projeto de investimento. Um projeto, assim, olha, vou fazer uma expansão, vou construir uma nova fábrica, vou ampliar, vou modernizar, enfim, vou fazer algum tipo de modernização. E aí você inclui nesse projeto todos os itens do projeto, inclusive mão de obra.
inclusive mão de obra, diferentemente do cartão BNDES que não financia mão de obra. Então, por exemplo, eu vou ter no meu projeto uma nota fiscal lá da empreiteira que vai fazer a minha fábrica, tá? Vai ampliar a minha fábrica. Então, inclui também o valor da mão de obra. Você pode financiar o valor da mão de obra. Você pode financiar um capital de giro associado, o que a gente chama de capital de giro associado, aquele capital de giro que é necessário para o início da fábrica, tá? Para a fábrica começar a rodar. Então, você também pode associar aqui um capital de giro. Então, você faz o projeto como um todo. Coloca a mão de obra, coloca as empresas que vão fornecer os itens de materiais de construção, mão de obra, projetos, despesas pré-operacionais, por exemplo, você pode incluir aqui no BNDES automático. Tá? Então, você vai fazer o projeto como um todo. Ok? Diferentemente do cartão, que é item por item. Então, o que eu financio? Como eu falei, construções e reformas, material de construção, mobiliário e instalações, equipamentos nacionais, software nacional, treinamento de funcionários e o capital de giro associado. Então, é importante fazer um plano de investimento. Então, você vai ter um plano, você aqui consegue ter carência, tá? Você pode ter uma carência de acordo com o fluxo de caixa do seu projeto. Então, você vai ter um fluxo de caixa do seu projeto, você vai ter um cronograma de obras, você vai fazer um projeto e você vai levar o agente financeiro e negociar as questões de garantia, de fluxo de caixa, etc. Tá? No caso do BNDES automático, não. Eu não sei se na linha do Proplástico, estão na linha do Proplástico, sem similar nacional, se você apresentar o ex-tarifário, você pode incluir, mas com outro custo. Com outro custo. Tá? Vai ser um custo, não vai ser em TJLP, vai ser um custo, provavelmente você vai ter que escolher uma taxa de mercado. Só que aí eu acredito que a Monique, mais para frente, ela deixa isso... Coloque mais detalhes sobre essa questão. No BNDES automático, não. Nesse caso, nessa linha específica, não. O que você pode tentar ver é se no agente financeiro existe uma outra linha com agente financeiro que financie máquinas e equipamentos importados. Tudo bem? Aqui, só um detalhe. O BNDES não inclui itens como terrenos, imóveis, pontos comerciais ou luvas. Não são financiáveis. Você coloca como item lá do projeto. Se você vai adquirir um terreno, por exemplo, só que coloca lá no projeto, olha, é um terreno, vai ser adquirido, faz parte do projeto, só que ele vai entrar como item não financiado. Por que o BNDES não financia? Existem outros agentes, outros bancos na federação que fazem esse tipo de operação. Por exemplo, o Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Okay? O BNDES não financia terrenos, imóveis, pontos comerciais ou luvas. Tudo bem? BNDES automático. Os recursos são vinculados ao projeto, é possível financiar treinamento, capital de giro, até itens intangíveis, né? Treinamento, etc. Pode ter o capital de giro associado, como eu falei, é possível ter carência, diferentemente do cartão, exige acompanhamento e comprovação pelo agente financeiro. Então, você vai ter que fazer lá o histórico de notas fiscais, comprovar o agente financeiro. O agente financeiro vai fazer uma visita em loco para ver a obra. Provavelmente, isso depende da negociação, aquele terreno e aquele imóvel vai ser dado como garantia, pode ser dado como garantia, isso depende da negociação. Então, o agente financeiro ele vai fazer a comprovação em loco, no terreno, e também verificar as notas fiscais para fazer o acompanhamento do projeto, e a partir disso vai haver o desembolso da operação. Ok? Com o cartão BNDES, o crédito diferente, só para fazer a contraposição, o crédito é rotativo para os investimentos de maneira geral, tá? Financiamento apenas de treinamentos e serviços credenciados. Existem alguns treinamentos, por exemplo, você pode adquirir, se você quiser prover para algum funcionário, por exemplo, treinamento de curso de inglês. É possível via cartão BNDES. E existem também alguns serviços de tecnológicos. Por exemplo, o IPT da USP, ele possui serviços credenciados aqui. Então, você precisa fazer uma bateria de testes na tua fábrica, ou enfim, é possível fazer
É possível adquirir alguns serviços via cartão BNDES, tá? Alguns serviços específicos. Não financia capital de giro, não financia mão de obra, não tem carência e financiamento apenas dos itens credenciados. Como eu falei lá atrás, não é qualquer item, somente aqueles itens credenciados que tenham conteúdo mínimo nacional de 60%. BNDES Finame, eu acredito que junto com o cartão é um dos produtos mais conhecidos hoje no BNDES, tá? Que é a aquisição de máquinas e equipamentos novos, nacionais e credenciados. Ok? Novamente aqui tem a questão do conteúdo nacional, precisa ter no mínimo em peso e em valor um mínimo de 60%, por favor. Você falou nas taxas do cartão, você não falou nas taxas do BNDES automático. Isso, eu vou lá na frente e vou fazer o resumo. Vou fazer o resumo de todas as linhas, tá? Dessas 4 linhas. Mensal e anual. Ok? Então, aquisição de equipamentos novos, nacionais e credenciados no BNDES. Tem que ter o conteúdo mínimo, então aqui não é possível financiar equipamento importado. Existem agentes financeiros que possuem linhas específicas para produtos importados. Acho que convém consultar e ver. Nesse caso, somente aqueles que possuem são finamizáveis, que têm código Finame. Ok? Como eu sei que ele é credenciado, entra no site ou então pergunta para o fabricante, olha, vocês são credenciados, são finamizáveis? O fabricante, com certeza, olha, nosso equipamento tem código Finame. Qual é a vantagem do BNDES Finame em relação ao cartão? Porque é possível que no cartão existam produtos, tanto no cartão, credenciados no cartão, o mesmo produto, tanto no cartão como no Finame. É possível você ter os dois produtos credenciados em ambos os produtos. A diferença do Finame é que você aliena aquele produto. Então, você já tem uma garantia ali, né? Eventualmente, o agente ele pode pedir suplementação de garantia. Isso é uma negociação. Mas a facilidade aqui do Finame é que você já tem um alienado. Se você adquire um caminhão, se você adquire uma máquina, você pode alienar aquele produto como garantia. Então, resolve aí uma boa parte da questão relacionada à garantia. Ok? Por fim, quero falar do BNDES Progerem, que pode ser financiado, capital de giro isolado para todos os setores, né? Um ano atrás, 2 anos atrás, eram específicos para os setores da indústria, tá? Alguns quinais da indústria, mas agora foi expandido até mesmo para setores de serviços. Tá? Então, o Progerem, nesse caso, ele não tem, você pode utilizar, não tem carimbo, você não precisa comprovar o investimento que você fez, né? Como no caso do BNDES automático, olha, eu tenho uma finalidade no BNDES automático, eu vou fazer uma reforma, eu vou fazer uma expansão da minha fábrica. Então, você precisa cumprir aquela finalidade. Tá? Se não cumprir aquela finalidade, é sujeito a punição. Tá? No caso, o contrato vai ser reavaliado, enfim. E no caso do Progerem, não. É capital de giro isolado que pode ser utilizado para qualquer tipo de gasto, tá? Dentro da fábrica. Vamos lá. Com relação às condições de financiamento, como eu já falei no cartão BNDES, a taxa de maio está em 1,22% ao mês, isso dá 15,7% ao ano, a prazo de carência até 48 meses e participação máxima de até 100%. Ok? Como eu falei lá atrás. O BNDES automático. O BNDES automático é em TJLP. Hoje a TJLP é uma taxa pós-fixada, hoje está em 7,5%. Incluindo uma taxa de intermediação bancária e mais a remuneração do BNDES, o BNDES também tem uma remuneração, só o custo financeiro do BNDES de 9,1% ao ano. E aí adicionar a taxa de remuneração do agente financeiro, que é negociada, isso daqui é uma média, tá? Uma média de todos os agentes financeiros que a gente trabalha, isso é negociado com cada agente financeiro, pode ser maior ou menor, de acordo com o risco assumido, né, de acordo com o rating da empresa. A taxa final fica mais ou menos em 1% ao mês hoje. Prazo e carência depende do fluxo de caixa e da negociação com o agente financeiro. Tá? E a participação máxima hoje é de até 80%. 20% vai ser a contrapartida da empresa. Tudo bem? O BNDES Finame, o custo financeiro do BNDES
é igual ao do automático, tá? Porque em TJLP também. A negociação, em média, é um pouco menor, que a gente tem no sistema lá, das operações de todos os agentes. Lembrando, negociada com agente financeiro. Taxa final vai dar por volta aí de 0,9% ao mês, considerando essa média de negociação. Prazo e carência. O prazo em até 5 anos e até 2 anos de carência. Tá? A vantagem aqui do BNDES automático é que essa carência ela pode ser negociada. E, novamente, até 80% de participação máxima. No caso do Progerem, a linha de capital de giro, tá? Vai dar, no caso, Progerem. Houve agora, recentemente, eu vou deixar lá, o último slide que eu vou apresentar foram as mudanças esse ano. Tá? Houve aí algumas melhorias nas condições de custo. Uma delas é que o Progerem, para micro e pequenas empresas, ela está baseada na TJLP. Tá? Então, houve uma redução de custo. Há alguns meses atrás, era em Selic. Tá? Agora, para micro e pequenas empresas, em TJLP. Para a média, você pode fazer uma composição de 75% Selic ou 50% TJLP, 50% Selic. Então, houve uma redução de custo aí para micro e pequenas e médias empresas. Ok? Eu vou deixar isso mais claro lá na frente. A negociação, a média de 4% ao ano, junto aos agentes financeiros. Novamente, isso é negociado. A taxa final vai dar por volta de 1,1% ao mês. Até 5 anos de prazo, carência até 2 anos. Novamente, tudo isso daqui é negociado. E, no caso, não existe participação máxima. Você pode adquirir até 70 milhões de financiamento. Tá? Não existe participação. No caso, porque você não tem investimento. Né? Então, só que tem um limite aqui de financiamento de até 70 milhões. Essas são as condições, os principais produtos do BNDES automático. Só um adendo. Dentro do BNDES automático existe uma linha, uma linha que é interessante para quem tem uma empresa inovadora, que chama-se MPME inovadora. As condições são um pouco melhores que o BNDES automático e existem critérios de enquadramento que caracterizam ou não a empresa como inovadora. Por exemplo, fez um uso de serviço do cartão BNDES de serviços tecnológicos. Isso já enquadra a empresa como uma empresa inovadora. Ela pode acessar essa linha MPME inovadora dentro do BNDES automático. Okay? Ou então, por exemplo, patente. Patente já entra com critério. Então, existem condições aqui melhores para projetos de investimento se a empresa for inovadora. E como eu sei que essa empresa é inovadora, existem os critérios associados a esse programa. Ok? Quem tiver dúvidas em relação a esse programa, etc., pode conversar comigo depois, que eu dou um panorama um pouco melhor sobre esse produto. Tá? Então, como solicitar o financiamento? Gostaria aqui só de reafirmar essa questão, né, de procurar um agente financeiro, dirigir-se a uma instituição financeira credenciada de sua preferência, que inclui bancos e agências de desenvolvimento, bancos comerciais e públicos de varejo e cooperativas de crédito. Tá? Todas elas, existem várias delas credenciadas hoje no BNDES, são mais de 70. Tá? Lembrando, o cartão BNDES, somente 11 podem emitir o cartão BNDES. Tá? O agente financeiro, apresentação da documentação necessária, análise da possibilidade de concessão de crédito, vai ter negociação das garantias, e aí ele vai negociar ali, ele dando ok em relação a tudo isso, ele aprova a operação e solicita homologação no BNDES, que é o terceiro passo. Homologado, contratado, vai haver liberação dos recursos. Repassa para o agente financeiro, que repassa ao cliente. Por quê? Assim, João, por que há necessidade desse agente financeiro? Imagine, como eu falei lá atrás, 97% das operações do BNDES são com micro, pequenas e médias empresas. Tá? O BNDES ele não tem capilaridade para atingir como os bancos comerciais, públicos, cooperativas de crédito existem no Brasil. Então, ele consegue chegar em pequenas cidades, em pequenos municípios. Então, via agente financeiro, a gente consegue atingir vários municípios,
Se, no caso do BNDES, ele possui a sede, né? Todas as operações são realizadas no Rio de Janeiro, que é um prédio que tem por volta de 3.000 funcionários, e alguns escritórios regionais, um deles em São Paulo, tá? Recife, Belém e em Brasília. Então, a gente não teria capilaridade para atingir o micro, pequeno e médio empresário. Então, a gente precisa da parceria com os agentes financeiros. Ok? O que o agente financeiro? Ele assume o risco da operação. O que ele vai avaliar? O cadastro das empresas e dos sócios, vai ver o histórico de implemento, capacidade de pagamento da empresa, vai analisar o setor de atividade, tá? Para ver como está o setor, e vai fazer uma análise das garantias oferecidas. Cada agente financeiro tem uma política. O BNDES ele não determina a política de concessão de crédito do agente financeiro. Tá? O BNDES ele repassa as linhas, exige um cumprimento de algumas normas, tanto fiscal, porque são recursos públicos, e de licenciamento ambiental, pela previsão, né, da legislação ambiental, só que cada agente financeiro tem a sua política de crédito. Tudo bem? Existe também o BNDES FGI, tá? Que é um complementador de garantias. Em geral, na maioria das vezes, a micro, pequena e média empresa ela não consegue adquirir a totalidade de garantias. Em geral, o agente financeiro, na média, ele exige aí 130% de garantias do valor financiado. Isso e aí vai depender do rating. Cada agente pode ter uma política de acordo com o rating. Esse percentual ele pode diminuir, tá bom, da empresa. Então, o BNDES FGI foi justamente criado para complementar essa garantia. Então, às vezes, o empresário ele não consegue, ele só tem 50% das garantias, ele consegue complementar o micro, pequeno e médio empresário. Tudo bem? No caso da indústria, ainda é possível, tem a questão da fábrica, tem equipamentos. Essa situação fica mais delicada no setor de serviços, tá? Que às vezes as empresas elas não conseguem constituir garantias. Tá? O máximo que a empresa consegue ali é constituir alguma negociação com recebíveis. Quando você tem máquinas ou então tem uma fábrica, tem uma estrutura, você consegue hipotecar e dar como garantia. E mesmo assim, muitas vezes, não é o suficiente. Então, o BNDES FGI ele atua como complementador de garantias. Isso vai depender do agente financeiro. Então, o que eu recomendo para você, no caso, a Monique vai falar sobre as linhas, sobre o produto direto que tem, ela pode detalhar um pouco quais são os tipos de garantia que o departamento responsável pelo Proplástico ele atua, quais são os tipos de garantias mais comuns que o BNDES aceita, no caso do setor específico. Agora, isso vai ter que ser discutido com o agente financeiro, porque ele assume o risco da operação. Tá? Então, ele vai discutir garantia com você. O BNDES, nas operações indiretas com o agente financeiro, ele não, vamos dizer assim, se intromete na questão das garantias. Porque o que acontece? Se houver algum problema lá na frente no financiamento, algum tipo de inadimplemento, quem assume o risco dessa operação vai ser o agente financeiro. Okay? Ele vai honrar junto ao BNDES esse inadimplemento. Então, ele vai fazer toda a análise de crédito, incluindo aí garantias. Então, ele vai solicitar a constituição de garantias de acordo com o que ele achar que é conveniente para aquela operação. Tudo bem? Quais são as contragarantias exigidas no caso do FGI? Valor garantido até 1 milhão, você pode ter um aval aí dos sócios, tá? Ok? Acima de 1 milhão, vai ter que ter um mix aí de garantias fidejussórias mais garantias reais. Ok? Importante destacar o seguinte, e só complementando, qual o custo, né? Tem um custo associado ao FGI quando adquire, né? Quando você adquire como complementador. Calculado com base no valor financiado, percentual de cobertura, prazo de financiamento. Então vai ter um percentual aí que vai incidir sobre as prestações, que a gente chama de encargo por concessão de garantia. Importante destacar o seguinte, não são todos os agentes financeiros, a gente tem mais de 70 agentes financeiros credenciados.
tá? Mas também não são todos eles que operam o BNDES FGI. Aqui, no caso, você tem todos esses agentes financeiros. Aqui no Sul, Banco do Brasil, Bradesco, os mais conhecidos, Caixa Econômica, Santander, Sicredi, Badesul, BRDE, tá? E também alguns bancos aqui de montadoras, Volvo, Scania, tá, ok? Outros agentes financeiros em outros estados também atuam com o BNDES FGI. Por exemplo, lá em São Paulo, a Desenvolve São Paulo também trabalha, que é a agência de fomento do estado trabalha com a BNDES FGI, tá, ok? Isso aqui é mais, só para fechando aqui a apresentação, aí eu abro para dúvidas. Aqui é uma ferramenta que a gente tem no site. O site tem muita informação sobre as linhas de financiamento. Eu não consigo esgotar todas as informações aqui, uma palestra de 40 minutos. Então, eu recomendo fortemente que vocês entrem no site. Tem a linha Mais BNDES, tem essa ferramenta Mais BNDES. Vocês colocam todas as informações da empresa, tá? O setor de atividade, e qual é a finalidade do apoio. E essa ferramenta ela vai dizer qual é o tipo de apoio financeiro que é mais interessante no caso, tá? As linhas que são mais interessantes para esse tipo de investimento, ok? Ele vai gerar aqui um PDF com todas as informações. Algumas mudanças do BNDES para 2016. Nesse cenário que a gente está agora vivendo em 2016, o BNDES tratou de algumas mudanças e criou algumas linhas especiais para tratar, né, para ter avanços nesse período de crise, né? Então, criou aqui o Refin. O Refin você pode refinanciar as linhas do PSI. Quem contratou PSI, o PSI já acabou, não existe mais o programa de sustentação de investimento, que era taxa fixa para investimento em máquinas e equipamentos nacionais, né? Quem contratou lá atrás, até o ano passado, pode refinanciar até 24 parcelas. Basicamente, o que é? Você pega algumas prestações e joga para frente da última, lá para o final, tá? Da última prestação. Então, você desloca esse financiamento lá para frente, tá? Em até 24 parcelas de pagamento de principal. O custo do BNDES é um custo atrelado aí à Selic. Então, vai ser por volta aí de mais ou menos 15,73%. Lembrando, isso tem que ser renegociado com o agente. Então, assim, basicamente vai ser o seguinte: os juros continuam a correr sobre o montante principal, tá? Conforme vai amortizando, os juros vão continuar, os juros do PSI vão continuar correndo naquele período em que foi deslocado, e aquela amortização que foi deslocada lá para frente vai incidir uma taxa de mercado. Tá? Então, você tem um deslocamento lá para frente desse saldo devedor, só que ainda continua rodando os juros do PSI. Tudo bem? Então, isso serve tanto para o próprio caminhoneiro, tá? Como para a aquisição de bens de capital. No caso do cartão BNDES, ainda há perspectiva aí de ampliar o prazo de amortização de 48 para 60 meses. Ainda não há nenhuma novidade em relação a isso. Tá? E mais, já saiu uma circular. A circular é o que a gente emite para os agentes financeiros quando há mudança ou constituição de novas linhas. Já saiu o refinanciamento de dívidas. Existe também aí um programa que a gente chama Programa BNDES Pro CDD, que é para refinanciamento de dívidas do cartão. Nesse caso, você pode refinanciar as dívidas do cartão com TJLP. Tá? É possível financiar. O custo final vai ficar por volta de também 15%, um pouco a mais do cartão, uns 3% a mais na média em relação ao custo anual do cartão BNDES. Fica um pouco mais caro, mas é baseada em TJLP. Então, é possível refinanciar as dívidas do cartão BNDES. Esse programa aqui é novo, esses dois programas aqui são novos, então é importante destacar o seguinte, que alguns agentes financeiros ainda podem estar em processo aí de assimilação desse produto, até entrar no sistema, etc. Então,
conversa com o agente financeiro e vê se eles já estão operando e qual é a perspectiva de operar esse produto. E o BNDES Progerem, houve uma redução, já houve uma redução agora no começo do ano, foi para 75%, MPME, foi para 75% da Selic. O ano passado era Selic, tá? Foi para no começo desse ano, em fevereiro, em março, foi para 75% da Selic. Tá? Alguns agentes financeiros tiveram aí muita dificuldade para implementar esse 75% Selic, alguns bancos comerciais. E aí, nesse caso, a mudança mais recente também da nova circular é o Progerem TJLP para micro e pequena empresa, mas aí tem o spread do BNDES, tem o spread do agente, 75% Selic para média empresa e para média grande e grande empresa Selic. Tá? Então houve uma redução, só para ter uma ideia, no caso de micro e pequenas empresas, a condição anterior o custo era de 15,23%, agora a condição nova caiu para 10,20% anual, tá? E acima também houve uma redução de custo para a média empresa. Tá ok? Tá, então, essas são as novidades das operações automáticas do BNDES para esse ano para micro, pequenas e médias empresas. Essas reduções de custo aqui, refim do PSI, refinanciamento de dívidas do cartão BNDES e uma redução de custo aí para o Progerem. A gente sempre gosta de falar nas nossas palestras que o BNDES ele não indica qualquer tipo de consultor. Tá? Não existe consultor credenciado pelo BNDES. Existem consultores hoje no mercado que fazem projetos do BNDES, auxiliam as empresas, ok, nos projetos, mas eles não são credenciados. Cada empresário, cada empresa tem total, é facultativo para a empresa contratar ou não um consultor, mas ele não é credenciado no BNDES. Ok? É importante destacar o seguinte, eu falei lá atrás que, por mais que as operações indiretas elas são realizadas pelo agente financeiro, mas você pode obter informações sobre as linhas do BNDES por meio dos nossos canais de atendimento. Tá, ok? Um desses canais são os postos de informações que a gente tem em todas as regiões do Brasil. São parcerias firmadas, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul foi com a Fiergs, aqui com a Fiergs, é um posto de informações, todas as pessoas que fazem parte desse posto de informações são treinados pelo BNDES sobre as linhas, qualquer dúvida, informação, conversa aqui na Fiergs com a Vanessa, com a Kelly, elas são responsáveis pelo posto de informação aqui. Aqui no Rio Grande do Sul, só tem aqui na Fiergs e aqui são os e-mails. Qualquer dúvida sobre as linhas, pode entrar em contato com elas. Dúvidas pontuais sobre linhas. Olha, eu fiquei com uma dúvida no Finame, fiquei com uma dúvida no cartão BNDES, no automático, com algumas condições, pode entrar em contato com elas. Se elas não souberem te responder prontamente, ela encaminha essa pergunta lá para o BNDES, que aí tem um prazo de 3 dias, aí, 5 dias para responder a dúvida. Tá? Então, entre em contato. Caso haja alguma dúvida que elas não possam responder, continua ainda a dúvida, elas entram em contato com o BNDES. Tá? Por exemplo, estou com uma dúvida, tenho uma dúvida no cartão BNDES. Elas não vão saber responder de pronto atendimento, isso vai ser encaminhado a uma caixa de e-mail do BNDES que vai entrar em contato com o departamento responsável pelo cartão e vai tentar sanar a dúvida. Tudo bem? E aqui são os canais de comunicação padrão que a gente tem, o 0800 para dúvidas. Aqui também tem o telefone do escritório de São Paulo, tá? O DSU, que é o 11 de lá, também para solucionar. É possível também agendar um atendimento. Tá? Restou alguma dúvida sobre as linhas de financiamento, pode marcar um atendimento. Lá em São Paulo, o escritório fica na Juscelino Kubitschek, com a bandeira paulista, ali no Itaim. Tá? Tem os canais de ouvidoria, dúvidas, sugestões, reclamações, 0800. Tem aqui também o e-mail do DSU, tá? O Fale Conosco. E também nas redes sociais existem esses canais. Por exemplo, no YouTube é possível encontrar vídeos lá sobre as linhas de financiamento do BNDES. Ok? No Facebook também sempre sai
novidades via imprensa, Twitter também. E sempre recomendo procurar o site do BNDES, tá? www.bnds.gov.br. Lá tem todas essas informações referentes às linhas de financiamento. Ok? É isso. Eu espero que a palestra tenha sido elucidativa. Cada linha do BNDES são diversas informações que existem. Aqui a gente tenta condensar em 40 minutos. Eventualmente, se surgir alguma dúvida, eu acho que já posso abrir para perguntas. E, eventualmente, se for um caso específico da empresa, olha, tentei emitir um cartão, estou com um cartão BNDES, mas aconteceu isso, aí pode procurar após, a gente pode conversar individualmente. Tudo bem? Se alguém tiver aí alguma pergunta, posso esclarecer, estou à disposição. Muito obrigado.